Seja bem-vindo a mais um programa Vida é Assim, hoje com um tema bem polêmico, né? Hipnose. O que será hipnose? A gente tem essa falsa crença da hipnose que a gente vê nos filmes, por aí, não é nada disso. E hoje eu trouxe uma pessoa bem especialista no assunto, ele já esteve aqui no programa, é o Frederico Leal, ele veio falar de coach de negócios. Para você que não assistiu aqui do YouTube aqui em cima, assiste, você que é do GTV, aqui também é só procurar e chama coach de negócios, tá? Mas hoje, como ele é terapeuta, ele é palestrante, ele é formado em PNL, tem muitas formações e vem explicar que a hipnose faz parte da programação neurolinguística. Então, vem conhecer que tá bem legal. Então vamos falar de hipnose, Frederico. Eu estou super interessada em hipnose. Gente, o Frederico já veio aqui há um tempo atrás falando de coach de negócios. Você é um monte de coisa, né? Quando você falou que você também trabalha com hipnose, tá convocado para a próxima entrevista, porque é muito legal, né? Prazer. Vamos desmistificar, né? O que é hipnose? Muita gente acha que é e não é. Então, o que é hipnose? Então, hipnose tem... As pessoas, elas dão algumas definições, né? Mas, basicamente, a hipnose é um estado de concentração focada. Né? E você pode entrar no estado de hipnose, né? Sem estar hipnotizado, vamos dizer, sem ter um hipnotizador, né? Basta você estar fazendo alguma coisa em que aquilo está concentrando você no seu desenvolvimento, na sua competência, né? Quando você entra em flow, por exemplo, que é muito comum que a gente escuta hoje, né? É a pessoa quando ela está desenvolvendo um trabalho em que ela gosta, um trabalho em que ela realmente encontra assim, um prazer, né, muito grande em desenvolver, ela está inebriada naquilo, né? Ela está entregue, né? Está absorta, como se falava antigamente, né? Então, nesse aspecto, é quando a pessoa realmente está numa concentração tão elevada que é como se ela estivesse em um transe. E nada tira ela disso. Meus filhos estão sendo hipnotizados todos os dias pelo videogame. É uma hipnose. É uma hipnose. A pessoa, o que está fora ali, né, não está interessando. Né? Eles nem ouvem. Não, porque está no processo focado deles. Agora, a diferença da hipnose é que a pessoa, quando está em transe, vamos assim dizer, ela tem plena consciência do que está acontecendo. Essa é uma das místicas, maior dizer, que quando a pessoa está hipnotizada, né, ela está dormindo, né, ou ela está, vamos assim dizer, sem consciência, inconsciente. Não, isso não existe. Não existe, né? A pessoa, quando está na fase de hipnose, é um transe, né? É um estado talvez ele esteja mais concentrado, né, nesse momento do que se ele não tivesse hipnotizado. Por quê? Porque a hipnose, o que a gente faz, né, é tirar a parte crítica da pessoa. A parte consciente, onde você consegue separar o certo do errado. Então tira a parte mental, total. Não. Você tira a parte crítica da pessoa. A mente dela está lá, tá funcionando, a consciência dela está lá. Tá? Tanto que quando você tem alguns graus de transe, né, que não é aquele transe que a gente chama quase que de sonambulismo, quase de sono profundo, né, muitas vezes a pessoa não lembra, tá? Mas ela sente que como se ela tivesse dormido. Eu, por exemplo, fiz algumas sessões, né, em que quando levou em torno de algumas sessões, eu levo 40 minutos, 50 minutos, vai depender do que eu estou trabalhando. Quando acorda, eu falo com a pessoa, não, mas como assim? Acabamos de começar, a pessoa não sente o tempo passar. Porque é exatamente isso, é um estado de consciência focada, né, em que o tempo perde sentido para ela não tem. Né? Então, nesse aspecto, para muitas pessoas, né, é como se ela tivesse dormido. Mas para outras, em um estágio mais... Tem vários estágios que a gente chama de transe, né?
o superficial, aí tem o hipnótico, né? Está tudo ligado às ondas cerebrais, né? Alfa, delta, teta e beta, né? Então, a beta é a que é que nem nós estamos aqui agora. Beta é a frequência do dia a dia, não é? É o que nós estamos conversando, nós estamos pensando, nós estamos raciocinando. Então, você está numa frequência que não é muito boa para trabalhar a hipnose. Tá. Né? A ideal é a teta, né? Que é a penúltima, né? Exato, né? Que aí você já está num nível de energia do cérebro mais baixo. As ondas cerebrais já desaceleraram. Como se você estivesse quase numa sonolência, quase dormindo. Essa é a melhor que você tem. Inclusive, sugestões hipnóticas você pode fazer quando a pessoa está nessa sessão de pré-sono, né? Você pode ir trabalhando com ela, né? Lógico, você tem que ter assim, algum conhecimento, né? Porque não é simplesmente durma. Assim, exatamente. Né? Então, tem todo um processo. Né, e quais são as indicações? Serve para quê? Até para uma encravada serve. Até A dor de uma encravada serve. Tá? Por exemplo, você tem vários processos. Questão de dor, né? Inclusive, muitos dentistas, né, utilizam a hipnose para não precisar utilizar anestesia. Tá? Você consegue fazer com que a pessoa ela tenha o processo de dor, né, sob controle. Houve vários estudos, né, em que a dor, muitas vezes, ela tem um compasso em função da expectativa do que vai acontecer. Né? Tem até um desse TikTok muito interessante, né? Parece o pai com a menininha de colo, né? Andando com ela assim, aí ele vai andando assim, passa perto de uma porta e bate na porta e faz assim na cabeça dela. Ela começa a chorar. Ela começa a chorar, eu já vi. Isso é sugestão, autossugestão. Tá? Quer dizer, não deixa de ser uma hipnose, porque você levou a pessoa a acreditar que aquilo ali foi verdade. Então, o subconsciente dela aceitou aquilo ali como verdade. Entendi. Tá? Então, quando a gente está trabalhando nessas questões para eliminar assim, a dor, né, para evitar a anestesia, mas que você faz exatamente isso. Você desloca uma coisa da outra. Eu quero que você explique esse procedimento certinho. Mas vamos lá. Então, você falou que serve até para um encravado. Então, vamos lá. O que você mais atende lá? Normalmente, eu trabalho com pessoas que têm alguma questão assim de... Olha, não estou me sentindo bem, eu estou com um astral baixo, né? Eu estou com Eu não trabalho terapia clínica. O meu trabalho de terapia ela é mais voltada para os processos cognitivos. Por isso, eu trabalho em terapia hipnocognitiva. Tá? Então, eu auxilio as pessoas a encontrarem uma forma diferente de pensar nos resultados que está tendo. Tá. Então, se a gente popular é uma autoajuda? Sim, mas voltado para a programação neurolinguística. Que, como a gente estava conversando antes, né, a hipnose está dentro da programação neurolinguística. Embora a hipnose seja muito anterior à PNL. Né? A hipnose está do século XVIII e XIX. Né? Começou com Franz Mesmer. Né? Mesmer, não sei, ele é de Viena. Né? Ele médico, que trouxe. Né? Ele, na realidade, é assim. Sim e não. Ele começou com esse processo porque ele acreditava naquela época que todo o universo ele emanava uma energia magnética. Tá? Então, toda essa questão que a gente vê, né, do hipnotizador, né, dessas questões das mãos, né, vem desse comportamento, desse processo dele. Né? Porque ele acreditava que do nosso corpo a gente emanava uma energia magnética. Então, era essa energia que interagia com as pessoas. Então, foi daí que ele começou a desenvolver. Só que ele não foi compreendido. Naquela época, ele foi muito rechaçado, né? E com isso acabou sendo até mesmo levado ao descrédito, né? E morreu por ali mesmo. Né? Alguns anos depois, né, teve uma outra pessoa, não me lembro o nome dele direito, que ele começou a reestudar esse processo do Mesmer, né? E aí foi que ele, num dos livros que ele escreveu, ele utilizou a palavra hipnotismo, que vem de hipno, que era o deus do sono grego. Né? Só que tem um detalhe, né? Erradamente, ele supunha-se naquela época que a pessoa em hipnose ela estava dormindo, por isso hipno.
Só que agora a gente sabe, né, que não. A pessoa, quando está em hipnose, ela está em transe, né? Ela está num nível de consciência, né, sem crítica. Tá? Então, essa que é a questão. Por isso que você consegue sugestionar as pessoas a fazer determinadas coisas que normalmente você não vai fazer. Tá? Exatamente porque ela não está mais com o sistema crítico dela, né, do sistema consciente, né, ativo. E aí você consegue sugestioná-la a fazer coisas, né, que talvez normalmente seria muito difícil. Como, por exemplo, comer cebola pensando que é maçã, sem chorar nem nada. Tem uma pessoa bem famosa da minha infância, vocês vão lembrar também, Fábio Puentes. Fábio Puentes, eu falo demais. Né? Mas ele era dos programas de televisão. Sim. E fazia isso, e a pessoa, você vai, falava o enrolado da pessoa, ela pegava e comia uma cebola como se fosse Exatamente. Uma manga. É que na realidade assim, existem pessoas, né, que têm graus diferenciados de profundidade de transe, de hipnose. Né? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ser hipnotizada. Tem pessoas que são facilmente hipnotizadas. Né? E as que têm dificuldade de ser hipnotizadas têm dificuldade de aceitar o tratamento, de evoluir um tratamento, ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Porque a hipnose, veja só, se você não consegue acessar o subconsciente da pessoa, né, você não consegue colocá-la em transe. E ela vai estar sempre com o estado crítico dela, contrapondo ao que você está comentando. Nossa, então segura essa parte aí, tem mais no próximo bloco. E eu quero que vocês prestem atenção no Espaço Alpendre. É onde a gente está gravando hoje aqui. Olha que espaço lindo. Roda aí. Bom, voltando aqui para o próximo bloco, então, você falou que tem os tipos, as técnicas, né? Uhum. Quais são as técnicas que você usa? Então, uma das mais conhecidas, né, é a que a gente chama que é a hipnose ericksoniana. Ericksoniana. Então, Erickson foi ele era daquele tipo de pessoa assim, se ele entrava num palco, né, daqui a pouco todo mundo está dormindo. Porque ele falava assim, a voz dele, né, já começa por aí pela técnica. Né? Se você chegar para mim e falar assim, você não vai me hipnotizar, não vai me hipnotizar, né? Eu não vou te hipnotizar, porque você não quer, porque você não está entrando no processo. Então, a hipnose é uma permissão. Tá? A não ser que eu use alguma técnica, né, onde, de repente, eu consiga inverter o processo, né, onde eu vou levando você cada vez mais a acreditar no processo, que você não será hipnotizada
E aí você começa a ser hipnotizado. Que legal. Tem toda uma estrutura que você pode fazer, né? Para que a pessoa ela se sinta quase que impelida livremente a se hipnotizar. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. É uma permissão para a pessoa. Né? A pessoa que tem problema de engravidar, a pessoa que é rouca, a pessoa que é agressiva no trabalho, a pessoa que tem preguiça, sei lá, dá para fazer tudo com hipnose? Dá. Muitas vezes, a maioria dos problemas que as pessoas têm, tá, é na questão de ansiedade, né? A pessoa é estresse, né? Insegurança, baixa autoestima, é o que muito tem, né? Todas essas questões trazem para a pessoa algumas somatizações, né? Trazem transtornos psíquicos, exatamente por quê? Porque a pessoa está vivendo num processo mental que não é o ideal. Parece que não, mas as ondas cerebrais dela estão a 1000. Né? E uma pessoa ansiosa ela não consegue descansar, uma pessoa estressada não consegue. Uma pessoa com depressão também não. Né? É aquilo que a gente diz assim, depressão é foco no passado, ansiedade é foco no futuro, e estresse é foco no presente. Verdade. Tá? O que é o estresse? É o excesso de coisas que você tem que fazer e atender e desenvolver no seu dia a dia que te deixa estressado. Tá? A depressão é a angústia, é aquele arrependimento, culpa, falta, né, que você tem de coisas que aconteceram. E a ansiedade é um medo do futuro, insegurança, incompetência, impotência para resolver alguma coisa. Né? Na realidade, as questões de ansiedade, ela está muito ligada a você superestima o tamanho do problema e subestima a sua capacidade de resolver. Perfeito. Quanto maior essa distância, maior o seu grau de ansiedade. Agora, quando você aumenta a sua competência, então você vai diminuindo essa ansiedade. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, mas a hipnose ela trata, então? Por quê? Porque eu consigo trabalhar com a pessoa aumentando as questões de autoestima dela. Mas o fato de fazer ela se concentrar, então vamos lá, os problemas que mais acontecem, vamos supor que eu tenha problema de baixa autoestima. Eu não tenho, mas muita gente tem. Primeiro, que nem eu falei, tem que fazer uma anamnese com ela legal para conhecer a história dela, saber o momento atual dela. Claro. O que ela é, o que ela tem, o que ela pensa. Como ela era, o que ela gosta, o que ela não gosta. Porque tudo isso é importante na hora que você estiver fazendo todo o trabalho, né, de indução para a pessoa. Tá? Então, em cima disso, né, quando eu estiver colocando essa pessoa no transe, né, eu começo a trabalhar essa melhoria de autoestima dela. Eu começo a trazer ela num determinado momento. Agora, aí já entra outra história. Eu posso fazer regressão com ela. Eu posso fazer uma estrutura de linha do tempo, eu posso mudar a história pessoal. Então eu tenho várias técnicas, né, que eu posso utilizar com a hipnose. Eu posso fazer isso sem a hipnose? Posso. Mas com a hipnose fica melhor. Por quê? Porque como eu baixo a questão do senso crítico dela, então ela recebe mais facilmente os comandos. Mas como assim baixar o senso crítico? Lembra, nós temos dois cérebros. O cérebro que a gente chama, né, límbico, e nós temos o cérebro lógico, racional. Na realidade, isso aí vem uma estrutura desenvolvida há alguns anos atrás, na década de 80, né, que era o estudo, a teoria do cérebro triuno. Né? A teoria do cérebro triuno, ela nos diz que nós viemos de uma origem repetílica. Né? Então, nós tivemos um cérebro básico, que é o chamado cérebro repetílico. Depois nós tivemos o cérebro dos mamíferos inferiores, superiores, e depois nós tivemos o cérebro racional. Né? Só que tem um detalhe, isso foi uma evolução. Não é da noite para o dia um transformou no outro. Sim. Foi crescendo. Sim. Se você pegar hoje um cérebro de um réptil, seja um crocodilo, um lagarto, que seja, uma lagartixa, né? Ela tem a mesma conformação. É o que a gente chama tronco encefálico, só isso. Né? Ela tem muito pouco, ou quase nada, córtex, né? Basicamente. Com o passar do tempo, os mamíferos eles foram elevando e foi acrescentando novas conexões e foi formando um novo, vamos assim dizer, um novo cérebro ali em cima, que é o sistema límbico, que foi envolvendo as questões das emoções. Então, o sistema límbico, ou cérebro límbico, né, também chamado de cérebro inferior, ele é interno,
ele é o acréscimo das emoções, que um réptil não tem. Se você vê um crocodilo na beira do rio, né? Ele só com aqueles olhinhos ali de fora, né? Parece que ele está dormindo. Ele está dormindo, não está pensando nada. Não está pensando. Porque ele não tem essa característica. Ele só é comandado por causa e efeito. De repente, o estômago dele fala assim, opa, está vazio, preciso comer. Pelo cérebro Aí ele lógico. sai pelo cérebro reptílico dele, o comando. Programação, cérebro reptílico é uma programação pura. Todos os outros são, mas esse simplesmente atende à demanda de uma causa e efeito. Comecei a sentir uma necessidade no intestino, no estômago lá, então eu vou procurar comida. Tá. E aí ele vai. Por quê? Ele vai ficar com pena na hora que ele pega lá o bichinho para comer? Não. Tá? Por quê? Porque ele não tem as questões da emoção desenvolvidas Então, nesse aspecto. baixar o senso crítico é tirar do cérebro lógico. É tirar do cérebro lógico. Como? Você, na realidade, o que você faz é mostrar para a pessoa, né, que ela, você abaixando esse senso crítico, você tira essa comunicação, tá, da parte lógica do sistema. Faz sentido eu comer essa cebola aqui e achar que é uma maçã? Não, isso aqui é uma cebola. Porque eu tenho senso crítico. Você tem senso E crítico. como que aquele Fábio Pontes fala coisas assim, a pessoa pega a cebola e come? Então, é porque exatamente nesse momento que você está fazendo essas coisas assim, você está dando os comandos. São comandos em que você tira da pessoa aquela certeza que, teoricamente, ela teria que aquilo ali é uma cebola. Olha, você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma maçã deliciosa. Mas veja, ela já está no estado de transe. Ela já não está mais no sentido crítico. Você baixou esse sistema crítico dela. Ou seja, ela está no inconsciente consciente. Tá? Então, nesse aspecto, você começa a colocar, né, comandos na pessoa para que ela aceite aquilo ali sem questionar. Então, o que você faz na hipnose é exatamente tirar a questão de questionamento da pessoa. Então, ela aceita os comandos de uma forma muito mais fácil. Então, tem pessoas mais suscetíveis e menos suscetíveis. Quanto mais críticas e lógicas e racional elas são, mais difícil acontece o trabalho de hipnose. Sim, tinha um programa na TV, aquele Mythbusters, né? Caçadores de mitos, não sei se você chegou a ver. Lembro. Né? Então, eles fizeram vários testes nessas questões de hipnose. E eles escolheram uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de ser hipnotizada, né? E, por incrível que pareça, era o rapaz que mexia na parte tecnológica da coisa. Tá? E a cabeça dele era focada na parte de computador. Era um computador. E ele foi escolhido porque ele realmente... E não conseguiram hipnotizar ele. O nível de hipnotismo dele era muito, muito, muito elevado. Perdão. Entendi. Ai, estourou de novo. Vamos ter que ir pro próximo bloco. A gente já volta. Algumas expressões em inglês não podem ser traduzidas literalmente. Um bom exemplo disso é essa que vamos trabalhar hoje. E se vocês ouvissem alguém dizendo "When no one was looking, I ducked out"? To duck out é um phrasal verb que significa sair de fininho, sair à francesa, sair sem ser percebido, escapar.
Reparem também que, para falar sair de fininho de algum lugar, sair a francesa do casamento, sair sem ser percebido da festa, escapar de uma responsabilidade, usaremos to duck out of. Vamos aos exemplos. They ducked out of the wedding. Eles saíram de fininho do casamento. She ducked out of the party. Ela saiu a francesa da festa. I'll try to duck out of the office. Vou tentar sair de fininho do escritório. Mais dicas sobre o que algumas expressões significam em inglês você encontra lá no Influx Blog e no próximo vídeo English Pills. Bye for now! Essas pessoas, como você disse, que têm mais... eu acho que há um tempo atrás... Acho não, tenho certeza. Há um tempo atrás eu era impossível de ser hipnotizada. Hoje eu acho que eu tenho mais facilidade, né? Acho que a casca grossa aqui foi foi quebrando aos pouquinhos. Mas, aí assim, se são comandos e as pessoas... Por exemplo, o que aconteceu na pandemia? Não estou tirando a verdade da pandemia, mas assim, vamos falar dos excessos. Isso não é um pouco de hipnose nesse sentido? Porque as pessoas foram amedrontadas, né? De repente, algum negócio não era esse bichão todo e virou esse bichão todo. Então, isso que a mídia fez, parte da mídia fez e coisa e tal, é uma hipnose. É um tipo de hipnose coletiva. Coletiva. Né? Mas, na realidade, ali está envolvendo outra coisa, né? Já envolve questões de crenças, né? Pânico, e aí envolve todo um outro processo que não é só na hipnose. Por quê? O que aconteceu é o seguinte, hoje você está vendo, né, que o processo está um pouquinho diferente, porque a própria imprensa, né, todo o sistema, seja Facebook, seja Twitter, seja WhatsApp, né, o Instagram eu não sei se ainda está, né, mas o Facebook, ele está censurando pessoas no processo do Facebook. No YouTube, Instagram também, então, eles estão censurando. Se você escrever alguma coisa, falar alguma coisa que fuja aquela linha de pensamento deles, censura, eu não estou nem entrando no mérito, né? Se é linha de pensamento deles por interesses ou não. Sim, a questão aqui não é política, a questão aqui é o fato mesmo. Exatamente. Então eles estão tirando os canais do ar e tudo mais. Não sei se você já soube daquele programa, o 4x4. Sim, que é novo agora. O primeiro deles foi tirado. Já foi do ar, exatamente. Eu encaro as coisas de um jeito muito diferente do que a massa de manobra encara. Com certeza. Então, por eu ser um ser pensante, que não significa que eu estou certa, nem que eu sou melhor, gente, significa que eu penso, né? Sempre fui questionadora. Então, essa é a pergunta. Uma pessoa que é questionadora, que quer encontrar as respostas, que faz sentido, seres pensantes, tem mais dificuldade de ser hipnotizadas, não tem? Não, às vezes não necessariamente. Às vezes não? Não necessariamente. Isso vai muito do contexto da pessoa, né? Então, vai muito do contexto da pessoa. Tem pessoas que... E outra, né? Dele querer ou não. Né? Porque você tem que fazer com permissão, como você falou. E você entra no campo energético, é isso? Na realidade, nas questões de ondas cerebrais da pessoa, né? Então, se eu estou fazendo uma sessão de hipnose com a pessoa, enquanto eu estou falando, a pessoa está lá dentro assim, não, isso não vai dar certo. E ela está jogando contra. Ela não está fazendo o que é mais importante na hipnose, que é relaxar. Claro. Tá? Então, todo o processo de hipnose, ela leva você ao relaxamento. Tá? Então, o relaxamento em si é um nível muito baixo, né? A pessoa tranquila, ela está entrando num transe. Tá? A meditação, ela é boa por causa disso, porque ela é mais fácil quando as pessoas, que nem nós falamos, né? A meditação ajuda as pessoas ansiosas. Por quê? Porque ela calma, né, o nível de vibração, né, o nível de energia do cérebro da pessoa. Então ela vai trazendo isso para baixo e a pessoa consegue desenvolver um maior controle no seu nível de energia de pensar. Sim. E isso é importante. Então a meditação, ela auxilia, a yoga auxilia também a pessoa a começar a reduzir esse seu nível de estresse, nível de ansiedade. Entendi. Exatamente é disso. Que você começa a trabalhar nos níveis de energia mais reduzidos. Você falou que a hipnose é uma das ferramentas da PNL, né? Sim. Uma vez eu fiz um curso com o Sérgio Kiyoshi, que passou pelo programa na temporada Oráculo de Terapias,
E eu fiz um módulo com ele de PNL, o primeiro módulo com ele, e ele falou para mim depois que eu tenho uma forma hipnótica, a minha venda é hipnótica, a minha comunicação é hipnótica. E eu falei, como assim? Ele falou, você tem o poder de hipnotizar as pessoas. Eu falei, oxe, como assim? Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, o jeito que você vende. Então eu era na época vendedora da Janssen, e ele começou a me dar exemplos muito básicos assim. Sabe o que é hipnose, venda hipnótica? É assim, você fala assim, eu tenho um negócio para te falar que você não vai acreditar. Não, você não faz noção. Senta que eu vou te contar, você vai adorar. Assim, você já está botando a pessoa num estado que ela vai adorar. Já está super valorizando. Você predispõe a pessoa a aceitar o que você vai falar. O que eu estou falando, que é maravilhoso. Isso é hipnose. Isso é hipnose, ele falou isso. Isso é hipnose. E aí eu fazia isso nas minhas vendas. E eu não sabia. E eu tinha sucessos, assim, sempre bati meta, ganhei prêmios. É que na realidade, né, a hipnose está muito ligada à persuasão. Isso. Tá? Então, existem técnicas de persuasão, né? Tá? Então, quando você vai fazer uma venda por persuasão, é uma hipnose, né? Principalmente para esse tipo de pessoa que tenha vamos dizer, uma indecisão muito grande. Então, quando você é um vendedor que tem um poder de persuasão grande, você está indiretamente direcionando, né, essa sua demanda para o que ele quer, que ele não se decide. Então, a sua persuasão está fazendo ele tomar decisão. Exatamente. E aí, quando eu trouxe isso ele trouxe isso para o meu consciente, eu comecei a bombar de vender, porque aí eu hipnotizava, fazia a venda consciente, eu sabia, porque antes eu fazia por instinto, era uma coisa minha, eu não sabia. Sua técnica. Depois eu aprimorei, aí eu trouxe, sabendo disso, trouxe para o consciente. Muita gente pensa que a hipnose é uma coisa assim mística. Não, é uma técnica. Tá? Então, de místico tinha no século XVIII, no século XIX, que lá tudo era místico, né? Tudo era energia, eram deuses, o pessoal ainda acreditava em muitas coisas. Hoje em dia não mudou muito, mas algumas coisas melhoraram. Mas naquela época, né? Então, se acreditava que a hipnose era alguma coisa de poder demoníaco, às vezes até, então por isso que era proibido, né? Porque até pelas questões de igreja, né? Hoje você tem algumas religiões que proíbem exatamente você ter esse tipo de contato, né? De hipnose. Exatamente por causa disso, porque acha que a pessoa está sendo possuída. Sim. Né? Embora exista muita, isso é verdade, né? Existem muitos clérigos, pastores, que têm um poder hipnótico muito grande. Né? Eu, por exemplo, participei era o Padre Quevedo. Você já ouviu falar nele? Já ouvi. Ele é paranormal, não é? Ele tinha uma capacidade de hipnose muito grande, mas ele era um profundo conhecedor. Ele tinha técnica, né? E com isso aí era fantástico, né? Vários pastores, né, eles têm um poder de persuasão muito grande. Tem alguns padres que você vai assistir uma missa, você se sente bem. Mas tem padres que você não vê o tempo passar. Agora, tem outros que você não vê a hora do tempo acabar. Porque ele te cansa. Por quê? Porque ele não tem um poder hipnótico, um poder de persuasão, né, para levar você num nível, né, de relaxamento, para você assimilar melhor o processo. Entendi. Tá? Agora, tem, por outro lado, aqueles outros clérigos, né, que utilizam o poder de persuasão de uma forma impositiva. E aí está atuando o medo na pessoa, que não é a mesma coisa. Perfeito. Então a pessoa obedece, né, pelo medo. O medo já faz a pessoa aceitar que aquela pessoa ali tem um poder. Né? E aí já muda um pouquinho de contexto. Mas não deixa de ser uma entrada num transe, né, por acreditar que aquela pessoa tem um domínio sobre mim. Que isso também faz parte da hipnose. Quando você se permite hipnotizar, é porque você acredita que aquela pessoa tem essa característica, esse poder sobre você. Entendi. Né? Isso também é hipnose. Né? Você se permite hipnotizar. Né? E aí que entra o processo. Bom, então eu vou finalizar ali, vamos para o próximo bloco. Tem as dicas, né, que você vai dar de auto-hipnose. Auto-hipnose é muito bacana. Né? A gente já volta.
último bloco. Passou tão rápido, eu nem percebi. Eu fui hipnotizada, que eu não percebi. Exatamente. Você entrou em flow no processo. Você, de uma maneira ou de outra, você está tão assim, aberto a essa possibilidade, né? Que para você, aquilo que eu falei no início, o tempo não passou. Tá? Então você fluiu no processo. E isso não deixa de ser uma entrada num transe, né? É como se estivesse hipnotizada pelo processo. Entendi. Né? Da forma como a gente está conversando. Que legal. Tem contraindicação? Então, a princípio não. Não. Desde que, tem sempre um desde que, Sempre porém, tem. né? Tem. A pessoa com quem você está trabalhando, né, tenha boas intenções, né? Uma coisa é certa, você nunca vai fazer nada contra os seus valores. Esse negócio de dizer que ele me hipnotizou e eu fui lá e roubei. Não. Legal. A não ser que você utilize, né, de alguns comandos, que a gente chama de comandos acobertados, né? Que você acoberta um comando, né, para fazer uma coisa, ressignificando esse processo. Então a pessoa está pensando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Entendi. Tá? Mas aí já é um processo de hipnose muito profundo, né? E a pessoa tem que estar muito vulnerável para isso. Né? Mas também, se eu tentar hipnotizar alguém para ela matar uma pessoa e aquilo ali não for um processo que é dela, ela não vai fazer. Se eu falo para ela roubar um banco, alguma coisa, ela não vai fazer. Sim. Tá? Então a pessoa... Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, para inclusive as pessoas não se preocuparem, né? Quando você está numa sessão de hipnose, você está plenamente consciente do que você está fazendo. Consciente. O que você não tem, né? Por isso que nós falamos, você baixou o nível crítico da pessoa, né? E ela está aberta a receber comandos. Mas ela está consciente. Tanto é que depois que acaba a sessão de hipnose, a pessoa sabe que fez sem problema algum. Muito bom. Raros são aqueles que eu falo, né, que está num nível tão profundo, né, que ela pensa que está dormindo. Tá. E pode ter até esquecido algum processo. Quantas sessões precisa? Aí varia muito dos processos, né? Varia de como a pessoa está. Conta um caso que você chegou lá e resolveu. Qual o problema? Era funcionário de uma empresa, né? Que ele não estava conseguindo bater meta, ele já estava com problemas. Né? E aí, numa das sessões que eu fiz com ele, né? Ele introspectou, né? Entrou e aí ele começou a chorar. Né? E aí a gente foi trabalhar para saber qual era a origem, né? E exatamente era isso, era a insegurança pelo processo que ele estava passando, a insegurança se a empresa iria demiti-lo, era a insegurança se ele era bom o suficiente. Né? Então, tudo isso aí você traz à tona porque a pessoa não tem mais aquele... Por que que eu tenho que dizer? Não, ela diz, ela fala. Então, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Então, não batia a meta por problemas pessoais e segurança da empresa demiti-lo. Exatamente. Então, você consegue resgatar tudo isso da pessoa e aí você começa a trabalhar. Ok, então vamos lá. O que você precisa para que você não seja inseguro? E aí, quando a pessoa está numa fase sem crítica, né, você consegue ir trazendo todos esses componentes que ela necessita para melhorar e reforçar a autoestima, para reforçar a autoimagem dela. E isso é autoconhecimento depois, porque a pessoa começa a entender aonde que está o ponto dela. O problema. Atrelado a isso, tem outra técnica, são as técnicas de âncora, que você pode utilizar para facilitar o processo da pessoa adentrar nesse contexto de reforço, né, de competência, reforço de atitude, reforço de alguma necessidade que ele tenha. Né? E aí você vai trabalhando conforme for a necessidade. Então, para tudo, né? E aí, depois disso, o rapaz, hoje, inclusive, ele até tem a própria empresa dele, né? Já na mesma área que ele atuava. Quer dizer, então, você vê que realmente o processo... Levou quanto tempo? Nós trabalhamos umas 6 sessões, mais ou menos. Legal. São sessões de... E algum insucesso? A pessoa foi lá e você não conseguia evoluir de jeito nenhum? Uma das coisas que acontece é assim, muitas vezes você entra com a pessoa, ela não consegue entrar no transe. Tá? Ela não consegue. Por quê? O nível de preocupação dela está tão elevado, né, que ela se recusa.
Ou então ela entra e sai no processo. Aí eu tenho que interromper, porque aí não adianta, né? Porque o processo que a gente tem que fazer... Eu podia, é uma via de mão dupla. Exatamente, né? E aí eu interrompo a sessão, olha, nesse aspecto, hoje não dá para a gente continuar e tudo mais. Volte numa próxima, amanhã, quando você estiver mais calmo. Ou então, para a sessão não ser perdida, aí eu induzo essa pessoa no relaxamento. Tá. Né? E aí eu passo para ela uma forma dela se sentir tranquila. Teve um caso uma vez muito interessante, né? Que uma pessoa me procurou porque ela estava se sentindo mal. Assim, o que você tem? Não sei. Aí fica difícil, né? Estou me sentindo mal, não sei o que eu tenho. Então vamos lá. Mas eu não estou bem, é como se eu estivesse sentindo alguma coisa. E que coisa? Não sei, um peso. Era sei. assim. Não é que você tem que descobrir, né? E o que a gente faz? Então tá, você permite a gente trabalhar assim. Na realidade, eu não foi nem para hipnose. Né? A gente estava fazendo uma sessão de coaching, né? E aí eu expliquei para ela que eu não misturo as coisas, como eu já comentei com você, né? Até porque são processos distintos, né? E aí eu virei para ela assim, tá, a gente trabalha coaching, né? Mas então, se você quiser, a gente pode iniciar um trabalho de hipnose agora, né? Onde a gente pode tentar descobrir o que você tem, mas não é coaching, tudo bem? Ah, não, ótimo, vamos, eu quero sim. E aí eu comecei a fazer. Para ela, eu utilizei a terapia, a linguagem ericksoniana, que funcionou muito bem, né? E é uma das minhas preferidas. Eu gosto de trabalhar com a ericksoniana. Quando acabou a sessão, eu falei assim, e aí, como é que foi? Nossa, parece que saiu um negócio preto que eu tinha aqui assim. Para ela fez sentido, mas ela não conseguiu me explicar o que ela tinha. Mas o que aconteceu? A hipnose, como deixou ela livre, né? O processo hipnótico tem isso muito interessante. A pessoa se sente muito livre, a pessoa se sente solta, relaxada. O transe, né, imagina um lugar perfeito para você. Imagine um lugar onde não existe dor. Imagine um lugar onde você consegue se ver bem, tranquila, serena. O ambiente está perfeito para você. Imagine-se lá. Você vai querer sair desse lugar? Transe é assim. Tá? Então, quando você entra no transe, você está desligado de qualquer coisa que possa trazer qualquer problema, qualquer situação. Então você se sente bem. Agora, nos comandos para eu fazer o tratamento, o trabalho com a pessoa, né, eu levo ela até situações extremas onde ela está com problema. Mas só que ela está na forma dissociada. Eu estou dissociando, né, a dor da pessoa, do contexto da mente dela. Então, com isso eu consigo trabalhar. Né? Que não deixa de ser uma programação neurolinguística. Aí eu começo a trabalhar colocando para ela situações, né, de melhoria. Né? Eu sempre, quando tiro a pessoa do estado hipnótico, né, eu procuro que ela trazer a sensação de bem-estar, a sensação de alegria, de felicidade, de plenitude que ela estava naquele momento. Sim. Porque isso é que é importante. Né? A pessoa tem que sair da sessão melhor do que ela entrou. Perfeito. Né? E aí você consegue fazer as pessoas descobrirem coisas que às vezes ela não está lá arregada no interior. E só o fato de baixar a vibração das ondas cerebrais, né? Eu aplico barras de Axis, né? Você sabe, você conhece, que é ou meditação. Só o fato de baixar aqui, já vem resposta para tanta coisa que você não conseguia receber, porque estava tudo cheio. Sim. Uma das técnicas que eu utilizo também, né, é a que eles chamam de integração de partes. Né? Integração de partes? É muito legal também, né, para a solução de questionamentos internos, né, nos processos não resolvidos internamente, é muito bacana. Que legal. Você resolve para ronco, por exemplo? Então, aí vem... Né, João? A questão do ronco, muitas vezes, é problema... Mas eu já vi na internet gente falando que hipnose serve para ronco. Só que tem detalhe, né? Pode ser um problema, né, de posição vocal. Pode ser um problema, né, da forma como você dorme, né? Mas às vezes você pode ter problema no septo, realmente. Mas e se não for isso? Tá? Dá para resolver. Dá para resolver também. Dá para resolver. Tá? Então, você consegue, a hipnose ela auxilia na questão das dores, como eu falei, disfunção erétil, né? Já ouvi também. Sexual, né? Problema, mulheres que têm problema também na parte sexual, também você auxilia. Por quê? Porque você começa a trazer respostas para algumas questões internas que às vezes as pessoas nem estão sabem.
Quer dizer, logicamente não é numa sessão que você vai resolver, Não. óbvio, né? Então é um processo, né? Mas isso auxilia, né? Que legal. Olha, gente, ansiedade, baixa autoestima, uma má relação às vezes com o dinheiro. Dá para fazer um monte de coisa. Dá pra fazer tudo. Até relacionamento entre casais também, que nós ajuda, né? Porque você faz com que exista uma melhora no relacionamento pela aceitação dos processos. E tudo Se capacitar no seu emprego, olha quanta coisa para fazer. Muito bom. Vamos para as duas últimas informações. Quanto custa uma sessão? A sessão ela varia, ela vai estar na faixa aí de uns 150, 200, nessa faixa, dependendo do tempo que você trabalha. Aí na primeira você é a anamnese e depois você já monta um tratamento para aí de entender. repente vem um pacote maior, de tantas sessões, aí você consegue... De 40 a 50 minutos, você falou? Por aí, tá. Vamos então agora para a auto-hipnose, como é? A auto-hipnose, mais uma vez, né? Ela é uma permissão sua, né? Mas para que isso aconteça, você tem que estar numa condição favorável. Né? Então, você não vai conseguir fazer uma auto-hipnose, né? Quando eu falo auto-hipnose, é para o processo de relaxamento. Tá. Né? Então, você, por exemplo, vai ter uma prova, né? Vai ter um teste, vai ter que dar uma palestra, né? Então, esse pré-preparo, né? Você pode utilizar a auto-hipnose. Né? Legal. Primeira coisa que você faz é sentar-se, né? Ou deitar-se. Eu prefiro recostar. Tá. Embora para mim não faça diferença, que eu durmo em pé, sentado, de qualquer maneira eu durmo. Eu já dormi em carona de bicicleta, só para você ter uma ideia. Nossa, eu já dormi na moto. Isso é perigo. Perigo. Já dormindo para Paraty, olha que loucura. Ai, nem sei quanto tempo eu dormi, não sei, mas não morri. Ainda bem. Mas é um só perigo. Não pode dormir dirigindo, tá? Esse aqui é o problema. Então, a primeira coisa é um recosto, né, que você tem, e aí você, uma música bem suave, né? Se você não tiver problema com cheiros, um incenso leve, né? Porque você já trabalha com meditação, para você é fácil, né? Então, mas tem pessoas que não, então não há necessidade, né? Então, o que você faz? Né? Você começa a gradativamente... Vamos experimentar? Vamos lá? Vamos lá. Descruza as pernas. Prática. Descruza as pernas. Né? Você já está numa posição muito reta, tá vendo? Não pode recostar. Não é que não pode, você até pode. Né? Mas se você recostar, você já indiretamente induz o seu corpo a um certo relaxamento. É verdade. Isso é importante. Tá? Então vamos lá. O recostar a cabeça também é importante às vezes. Tá. Tudo isso aí leva. Né? Tá. E aí você começa a se sintonizar com o seu meio ambiente. Né? O que nós queremos é fazer com que o seu cérebro se acostume com a situação que está. Tá. Okay? Então, para isso, comece a... Ouvir os passarinhos estar cantando ali. Primeiro você começa a não falar. Porque aí você não relaxa, tá vendo? Não é que você falou se habituar com o espaço, vai começar a ouvir o que está acontecendo. Quando você for fazer auto-hipnose, né, é você se abster, né, do mundo interno seu para o externo. Né? Tá. Foque no interno. Então comece a imaginar, né, o que te rodeia, o ar, como é que tá as sensações. Imagine o ambiente que você está, imagens. Selecione do ambiente que você está, onde você estava, né? Ideal seria talvez você até fazer primeiro com os olhos abertos, para que você se assenhore do ambiente, né? E aí você veja as imagens que estão mais próximas de você, selecione mais 3, e aí você seleciona alguns ruídos que estão à sua volta. Entre no processo tátil, né? Vamos lá nas suas sensações, né? Aí sinta os seus pés, sapato, roupa. Se está ventando, sinta a brisa. Se está com sol, sinta o calor na pele. Isso faz com que o seu cérebro se acostume com o seu ambiente. Agora você, de olhos fechados, comece a imaginar
3 imagens. E gradativamente selecione dessas imagens 1, 2, 1. Da mesma forma, os sons ao seu redor, tente relacioná-los com a imagem. Foque em um deles. Sentidos. Concentre-se neles. Comece gradativamente a respirar e focar na sua respiração. Inspire e expire gradativamente. E se algum pensamento vier à sua cabeça, foque na sua respiração. E cada vez mais concentre-se na sua respiração, inspirando, expirando, sabendo que tudo ao seu redor, os sons, incluindo a minha voz, está levando gradativamente a ser um estado de um relaxamento profundo. Comece a imaginar você talvez em um local tranquilo, em paz, sereno. E relaxe gradativamente, mais e mais. Cada vez mais adentre nesse processo e vai se permitindo chegar cada vez mais dentro nesse local de tranquilidade, de paz, bem tranquilo. No momento em que você quiser retornar gradativamente, vá sentindo o seu corpo, vá sentindo o seu momento e comece a voltar para cá. Tá o nosso cafofo. Lugar tranquilo, que eu fico em paz. No nosso quarto. Então esse é um processo de auto-hipnose. Você se permitir a baixar completamente essa questão de crítica, aquela energia beta que nós falamos. Né? Você trazer o seu cérebro em um nível de energia mais baixo. Né? E aí você vai acalmando a sua ansiedade, né? Vai trazendo, você vai pensar em coisas boas, você está num lugar calmo, tranquilo. Porque você vai ficar nervoso. Sim, muito legal. A auto-hipnose ela tem essa característica, então ela ajuda você. Isso serve em qualquer momento. Você pode fazer uma auto-hipnose assim em 2, 3, 4, 5 minutos. A auto-hipnose não tem que levar meia hora, 2 horas. A auto-hipnose, para esse processo de relaxamento, para pessoas que têm problema de sono, não conseguem ter insônia, né? Normalmente, depois que a pessoa sai comigo numa sessão de hipnose, né? Ela dorme assim que nem... Normalmente, no outro dia, como é que foi? Não, uma pedra. Eu não escutei, nem senti eu cair na cama. Por quê? Bom. Porque exatamente é esse processo que você faz. Sim. Né? Você traz a pessoa para um nível de energia muito baixo do cérebro, né? E a pessoa realmente ela fica num estado assim, muito em paz consigo mesmo. Se eu estou em paz comigo, tranquilo, num local que eu me sinto confortável e tenho confiança nele, né? Não tenho temores, sim. Que ansiedade, que medo, que insegurança eu tenho. E aí você consegue fazer que a pessoa relaxe e ela entra nesse processo de hipnose. Muito bem. Mais alguma coisa? Já estourou já o tempo. Já foi.
Não, basicamente só para tranquilizar as pessoas que têm medo da hipnose, né? Realmente não tem essa necessidade. Porque a hipnose ela é um processo, é uma técnica, não tem nada de misticismo, não tem nada de sobrenatural de Almeida, né? Como dizia Nelson Rodrigues, não, é simplesmente um processo, uma técnica, né? Que você utiliza para auxiliar as pessoas a atingirem resultados, melhoria de postura, atitude, comportamento, né? Facilita o processo de acesso de situações que estejam trazendo para você algum problema, né? No seu dia a dia, no seu lado pessoal, profissional, nos seus relacionamentos. Então a hipnose ela tem essa característica de ajudar. Então se é para ajudar, não precisa ficar com medo. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem mais interesses, mais dúvidas, está aparecendo aqui os contatos do Frederico. Conheçam, não é só a hipnose que você trabalha com um monte de coisa, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Vamos ter que terminar aqui assim, por conta do tempo já estourou. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Beijo para vocês. Até. Foi um prazer.